O que foi novidade nas últimas semanas foi a filiação do Sérgio Moro ao Podemos e, obviamente, o começo da percepção dele como um pré-candidato. É claro que isso ainda não está alastrado pelo Brasil, muita gente que não acompanha o debate político ainda não sabe. É bom a gente lembrar que a gente está no fim de novembro, vai vir aí Natal, Réveillon, Carnaval, que tendem a arrefecer um pouco até o noticiário político, a cobertura eleitoral, a própria audiência em relação a esses assuntos, embora tudo isso da corrida eleitoral já esteja pegando fogo na internet. Então eu acho até que vai arrefecer menos do que em outras oportunidades. Mas a tendência é que a comoção nacional em torno da corrida eleitoral e da pauta política de uma maneira geral ressurja com muita força depois do Carnaval. Dito isso, o fenômeno novo é a presença do Sérgio Moro nessa disputa. E aí você tem a pesquisa espontânea, que é feita sem mostrar ao entrevistado pelo Instituto o nome dos candidatos. Nessa, o Sérgio Moro já começou a pontuar, quer dizer, mesmo sem o entrevistado ser apresentado a uma lista de candidatos, já aparece gente que sabe que o Sérgio Moro é pré-candidato. E aí ele tem lá 2,8%. E só para se ter uma ideia do que significa esse número nesse momento, que ainda é um momento há mais de um ano da eleição, isso é mais do que o dobro do que a pontuação do Ciro Gomes, que já está aí concorrendo a várias eleições. Ele ficou com 1,3%. Portanto, você tem 1,5 ponto, né, de diferença entre os 2,8% do Sérgio Moro e 1,3% do Ciro Gomes. Com Lula ali 19,7%, Bolsonaro 18,4%, isso na citação espontânea, repito. O entrevistado não é apresentado a uma cartilha ali com o nome dos candidatos. Isso é só para ver como a população está percebendo quem é que está competindo, mas não é para ver aquilo que eles estão de fato pontuando, porque nisso você vê a pesquisa estimulada, aquela durante a qual o entrevistado é apresentado aos nomes, e aí você percebe o crescimento do Sérgio Moro em relação à pesquisa anterior. Quando ele começou a ser percebido como um pré-candidato, ele estava com 8%. É claro que tem institutos diferentes fazendo essas pesquisas, mas a gente já tem 2 institutos, agora o Paraná, mostrando o Sérgio Moro por volta dos 11%, a depender do cenário. O primeiro cenário que foi lido aí pelo Fábio França e pela Débora é com todos os pré-candidatos. Esse cenário também não existe de verdade, porque a tendência é que alguns desistam aí nos próximos meses e até componham eventuais chapas conjuntas. Mas não com todos os candidatos, está lá o Sérgio Moro com 10,7% já, mesmo assim, crescendo. E aí, quando entra o João Dória, ele fica com 11,2%, e quando entra o Eduardo Leite, fica melhor ainda, com 11,7%. Portanto, eu falei nos últimos meses, isso é análise eleitoral, isso não tem nada a ver com posição, opinião, concordância. Lamentavelmente, eu escrevi até um artigo hoje a respeito disso, quem quiser procure o partidarismo dos outros, é o título. Lamentavelmente, as análises eleitorais, quer dizer, em termos de números e resultados e tendências nas pesquisas e tal, elas são muito contaminadas pelas posições, opiniões, concordâncias, campanhas, torcidas a favor. Isso aqui não existe no meu trabalho, quem me acompanha há muito tempo sabe que uma coisa é a análise eleitoral, outra coisa são as ideias que se concordam ou não, é o histórico que cada um está apontando no outro, e aí você vai e diz o que é verdade ou não, o que é passível de discussão, e você tem a sua opinião, o ouvinte pode ter a dele, etc. Mas eu, ao longo da minha carreira, apontei lá que o Aécio chegaria ao segundo turno em 2014, por exemplo, se ele empurrasse a Marina Silva para o colo da Dilma e soubesse criticar as duas de uma maneira diferente. Isso aconteceu. Não subestimei a máquina petista no segundo turno, então não previ vitória tucana e a Dilma venceu. 2016 fui praticamente o único aqui na imprensa brasileira a apontar que o Donald Trump venceria as primárias republicanas e depois tinha grandes chances de derrubar o favoritismo da Hillary Clinton por saber se comunicar com uma parte do povo que era ignorada pela imprensa e que era demonizada pela própria adversária democrata, chamados de deploráveis. Aconteceu a mesma coisa com o Brexit, aconteceu a mesma coisa em 2018 com Jair Bolsonaro, aconteceu também, mas aí já com muita gente apontando o favoritismo do Joe Biden na última eleição dos Estados Unidos. Então,
Uma coisa é análise eleitoral, é bom que fique muito claro, porque a gente fica aqui com esse compromisso com o ouvinte. Outra coisa é matéria de opinião. Eu vou dizer quem está falando aquilo que está de acordo com o que eu falei ao longo de 18 anos da minha carreira. Então eu falei, meses atrás, que o Sérgio Moro tinha o maior capital eleitoral entre os adeptos da terceira via. O que isso significa? Significa que ele seria aquele a partir com o maior piso, a partir do momento em que a sua pré-candidatura fosse percebida. Isso aconteceu, ele chegou ali com 8%, já 3 pontos à frente do Ciro Gomes, que, repito, está concorrendo a várias eleições. E agora ele cresce mais 3 pontos, está aí na casa dos 11%, variando de 10,7% a 11,7%, a depender do cenário. E o Ciro Gomes com 6, alguma coisa. Quer dizer, você já tem aí uma diferença de cerca de 5 pontos em relação a esses dois pré-candidatos. Isso significa que isso vai ser mantido, que Sérgio Moro vai disparar, vai atropelar o Bolsonaro, que o Ciro vai ficar para trás e tal nos próximos meses? Então é cedo para cravar qualquer mudança drástica de cenário, porque isso depende do desempenho deles. E pode ser que o Ciro Gomes encaixe aí uma posição e consiga ir desgastando os demais candidatos. Pode ser que o Moro consiga martelar em cima daquilo que eu venho apontando, dos elementos em comum entre Bolsonaro e Lula, por exemplo, e criticando aqueles elementos que são singulares de cada um, porque existem pontos em comum e existem diferenças. O que ele tem feito é tomado ou retomado, né, dependendo da avaliação, o que eu até ironizei como lugar de fala antipetista. Ele tomou o antipetismo do Bolsonaro na arena política. Então o Bolsonaro costumava ser o sujeito que em 2018 tinha um discurso incisivo contra aquilo que ele via de negativo nos governos do PT. E agora, como o Bolsonaro incorreu em uma série de procedimentos que ele criticava da boca para fora, o Sérgio Moro pegou esse tipo de bandeira e está aí respondendo ao Lula, ao PT, sobre Petrolão, etc. Então ele está traçando ali um caminho bastante claro e está subindo, já causando um incômodo nos estrategistas bolsonaristas, como mostram aí todas as notícias. A gente não faz o programa em cima do nada. Então, essa é a novidade em relação a esse cenário. Mas o Lula está numa liderança folgada nesse momento. O Bolsonaro está com uma vantagem grande ainda sobre as lideranças de terceira via. Só que como a gente está vendo aí na pauta do programa de hoje, vai ver ainda, o cenário econômico não está bom. E isso ajuda a desgastar o presidente, fora que vai vir todo mundo que é candidato para apontar erros e até coisas mais graves que aconteceram durante esse governo. Então ele vai ter que ter muita resiliência, o Bolsonaro, para manter esse patamar em que ele se encontra a partir do momento em que houver uma comoção nacional em torno desses temas e as pessoas estiverem atentas sobre o que aconteceu ao longo dos últimos 4 anos. Muita gente fica fora desse noticiário. Só aparece, como no futebol, no ano eleitoral, e no futebol é o caso da Copa do Mundo. Então tem muita gente que durante 3 anos não acompanha campeonato estadual, não acompanha campeonato nacional, não acompanha Copa dos Campeões lá na Europa, Libertadores no Brasil, nem sequer o Mundial de Clubes, aí vê uma coisa ou outra e tal. Mas no ano da Copa do Mundo aí sim, porque aí tem evento familiar, tem suspensão, trabalho facultativo, tudo isso que a gente vê no Brasil em ano de Copa do Mundo. Eleição é mais ou menos a mesma coisa. Então você tem aquele momento de comoção. Então, a terceira via ainda não tem aí a representatividade muito clara do PSDB, porque a gente ainda tem as prévias tucanas com todo esse atraso, com o adiamento que aconteceu no fim de semana. Não se sabe qual vai ser o candidato, João Dória e Eduardo Leite, mas eles estão pontuando mal ainda. Não se sabe se eles vão ter aí um impulso a partir do momento que for firmada a sua pré-candidatura e como isso vai influenciar na pontuação dos demais. Agora, Lula tem uma liderança folgada, repito, e Sérgio Moro acende o alerta dos estrategistas bolsonaristas porque disputa um eleitorado fora da bolha lulista. E isso preocupa. Carlos Bolsonaro, por exemplo, parece que anda bem preocupado.